Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Prosseguir nas coisas e através das coisas é um princípio muito importante que devemos entender se um dia formos ser quem Deus quer que sejamos, fazer o que Ele quer que façamos e ter o que Ele quer que nós tenhamos. Deus tem um trabalho para você, cada um de nós aqui tem uma atribuição de Deus. E sabe, a maioria de vocês não sabe qual é a sua, mas você tem uma. E para a maioria de vocês, sabe o que é? É só sair pelo mundo e ser um exemplo e não... Sabe, não é... Para a maioria de vocês não é para o campo missionário, não é estar aqui, não é ser, sabe, um grande cantor ou... É só sair pelo mundo e viver a vida de segunda a domingo e ser um exemplo, ser um padrão que as pessoas possam seguir. O que o mundo realmente precisa é ver cristãos de verdade. Cristãos sendo cristãos. E como a Ginger disse anteriormente, se você tivesse alguma ideia do quão incrível você é, verdadeiramente o quão incrível você é, sabe, eu estava pensando nisso outro dia, que Deus com as suas próprias mãos, Ele nos moldou e nos formou. A Bíblia Amplificada diz, intricadamente e cuidadosamente, no ventre de nossa mãe. Você não é um erro? Não há nada de errado com você só porque você não é como uma outra pessoa? Você não deve ser como outra pessoa? E você não é estranho, você é único. Amém? E desejar não faz nada por nós. Eu gostaria de ter, eu gostaria de estar sem dívidas, gostaria de poder perder peso, eu gostaria de ter o meu armário limpo. Não precisamos de um osso da sorte, precisamos de uma espinha dorsal. Amém? O vinho é feito passando as uvas pela prensa. E o vinho muitas vezes representa poder na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos, o que significa que um novo poder não pode ser dado a alguém que está agarrado aos velhos caminhos. Se eu ainda estivesse agarrado aos meus velhos costumes religiosos, eu não teria a liberdade que tenho agora, e você precisa estar sempre aberto a coisas novas, nada fora da palavra de Deus, mas nunca pense que você sabe tudo e que não tenha nada que você possa aprender, e não importa de que denominação você seja, a sua não é a que faz tudo certinho. Amém? Vamos nos surpreender quando chegarmos ao céu, descobriremos que nenhum de nós estava certo. Veja, o passado é como um imã, tentando atraí-lo de volta o tempo todo. E Deus sempre quer que sigamos em frente. Se Ele quisesse que olhássemos para trás o tempo todo, teríamos olhos atrás da cabeça e não na frente. Nós passamos as roupas para tirar as rugas e Jesus está voltando para uma igreja sem mancha, mácula ou ruga, sabe? Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso e grande é o caminho que leva à destruição, e muitos são os que estão entrando por ela. A porta larga, porque muitos entram por ela, porque é fácil. Não é preciso nenhum esforço, você tem muita companhia na estrada larga. É fácil seguir em frente, você pode fazer o que quiser, o que sentir vontade. Leve toda a sua bagagem carnal com você, há espaço para tudo isso. Mas a porta é estreita, agora veja, contraída pela pressão.
E o caminho estreito e comprimido aqui nos leva à vida. E poucos são os que o encontram. Sabe, mesmo entre os pregadores, todos temos algo, eu acho, onde somos especialmente chamados por Deus para focarmos. E para mim sempre foi a maturidade espiritual. Sempre foi querer ajudar o crente a amadurecer e ser transformado à imagem de Cristo para que ele possa realmente aproveitar a vida que Jesus morreu para lhe dar. Ele não morreu para que pudéssemos um dia subir e assim então irmos morar na nossa pequena mansão no céu. Estou ansiosa por isso, ansiosa pela eternidade para estar com Deus. Quanto mais velha, mais ansiosa eu fico. Mas quantos aqui querem aproveitar a jornada? E quantos de vocês querem ser frutíferos na jornada? Quem quer levar algumas pessoas com você? Não vamos ficar perto das pessoas o tempo todo e deixá-las ir para o inferno às dezenas. Vamos ser um exemplo para as pessoas e dar a elas. Vamos ser o tipo de pessoa que é salgada. A Bíblia diz que somos sal e luz, e o sal dá sede, sabe? Se formos bons e salgados, outras pessoas vão ficar sedentas pelo que nós temos. Amém? E hoje, em particular, eu quero falar sobre superar a dor das emoções negativas. Alguém já teve uma emoção que te impediu de fazer o que deveria estar fazendo? Sentimentos? Cara, esses sentimentos são abundantes, não é mesmo? Você se sente de um jeito, um dia e no dia seguinte de outro jeito, e muitos de vocês aqui, sabe, estão com vontade de vir aqui amanhã ficar o dia todo. Mas, se você acordar de manhã e não tiver vontade, o que você vai fazer? Eu posso ver na TV na segunda-feira. Mas veja, você acabará perdendo algo que Deus quer que você receba. E, com certeza, nós temos que começar a fazer o que nós sabemos que devemos fazer, quer nós queiramos ou não queiramos. Amém? Aliás, eu quero sugerir a você hoje que pare de prestar tanta atenção em como você se sente. Não se preocupe em ficar se perguntando, bem, como eu me sinto sobre isso? Alguém me perguntou há anos atrás, como você se sente sobre todas as viagens que tem que fazer e ainda estar no ministério? Eu, sabe, isso me fez refletir por um minuto. Quer saber? Faz muito tempo que não me pergunto isso. Sabe por quê? Porque se eu me perguntasse, eu não me sentiria muito bem. Quanto mais você prestar atenção em como você se sente, então mais você não andará de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Na verdade, se eu fizesse o que eu sentisse vontade de fazer, sabe, eu poderia nem aparecer às vezes. Mas veja, eu nunca perdi nenhuma das minhas reuniões. Nesses 45 anos pregando, eu nunca saí do púlpito para ir ao banheiro. Você já pensou em coisas assim? As pessoas se levantam e correm para o banheiro e elas tomam um copo de água, elas não se importam com quem estão perturbando ou se isso incomoda o pregador ou não. Eu nunca saio. Eu não consigo ir a lugar nenhum. E você, pastor Tommy, já teve que ir ao banheiro quando estava aqui em cima? Já teve? Nem sempre conseguimos fazer o que temos vontade de fazer. E precisamos parar de fazer isso, porque isso faz parte dessa natureza carnal que tem que morrer para que Cristo possa viver em nós e tomar esse espaço que pertence a Ele. Pessoas corajosas e desesperadas por mudanças, elas vão seguir e seguir e seguir e seguir,
até que obtenha o resultado desejado. Posso te dizer algo? Isso não é uma crítica para mim, mas eu não sou especialmente talentosa. Eu sou realmente muito normal. Mas vou te dizer, o que eu tenho a meu favor é que eu sou cabeça dura. Amém? Estava me lembrando outro dia de uma conferência que nós fizemos no Camboja. Foi lá mesmo, gente? Sim. E então, as pessoas entraram no prédio e a equipe de adoração estava lá. Mas então, alguém desligou a energia e havia um portão elétrico e eu não consegui entrar lá. Todos estavam lá dentro e eu não conseguia entrar. E assim, o diabo pensou que tinha arruinado a reunião. E eu disse, não há nenhuma maneira de vocês me colocarem lá? E o meu filho disse, não, mãe, a menos que você queira subir na lata de lixo e pular essa cerca. Eu disse, vamos nessa. E assim, então, eles me içaram naquela lata de lixo enorme do lado de fora. E então eu subi naquela cerca e passei para o outro lado. E alguns caras me pegaram do outro lado. E não tinha eletricidade, então eu preguei com chifre de boi. E eles disseram que isso fez mais pela cidade do que se tivesse eletricidade e eu tivesse entrado de forma normal, porque eles realmente viram alguém se esforçando. Vamos lá? Sabe, como podemos ser cheios do Espírito Santo e sermos tão covardes? Eu não consigo fazer isso, é muito difícil. Não há nada difícil para Deus e Ele está em nós. Tem tantas coisas que precisamos vencer. Eu quero ir para Filipenses capítulo 3, começando no verso 10. Isso é da Bíblia amplificada e nós vamos conduzir isso um pouco devagar, sabe? Realmente quero que vejam isso. Este é Paulo. Ele disse, agora meu propósito determinado é que eu possa conhecê-lo. Uau! Ele não disse o meu propósito determinado é ter um camelo, um burro novo ou uma barraca maior. Veja, nós realmente não há nada de errado em pedir a Deus o que você quer e precisa, mas não precisamos gastar muito tempo pedindo coisas a Deus, porque a Bíblia diz claramente que se buscá-lo em primeiro lugar, Ele acrescentará as outras coisas. Veja, nós precisamos buscar um relacionamento mais forte com Deus. Não mais do que já temos, mas mais daquilo que sabemos que temos que fazer. Meu propósito determinado, eu estou determinado a conhecê-lo. Para que eu possa progressivamente me tornar mais profunda, intimamente familiarizado com Ele. Recebendo, reconhecendo e compreendendo o quão maravilhoso Ele é. E para que eu possa entendê-lo mais forte, claramente, e que eu possa da mesma forma vir a conhecer o poder que flui de sua ressurreição e que Ele exerce sobre os crentes, você não gostará dessa parte. E para que eu possa compartilhar dos seus sofrimentos, sei que essa não é uma palavra popular, mas é uma palavra bíblica. Pensei que Jesus tinha morrido para nos livrar do sofrimento. Sim, Ele morreu para nos libertar do nosso sofrimento, não temos que
sofrer os efeitos do pecado, mas teríamos que sofrer na carne. Não estou falando de doenças, enfermidades e tragédias. Não é isso. Estou falando que se você quiser morrer para si mesmo e viver para Cristo, deixe-me lhe dizer algo. Enquanto Deus estava tentando me ensinar a ser uma esposa submissa, eu sentia dor real na minha carne. Eu sentia dor na carne literalmente. Quantos sabem do que estou falando? Ok. Mesmo que seja algo simples, como não ter a última palavra numa discussão, se você fica, sabe? E o Espírito Santo está lhe dizendo, cale a sua boca. Apenas... Se você obedecer, sua carne vai sofrer. Esse é o tipo de sofrimento do qual Paulo está falando. E ele diz, para que eu possa compartilhar dos seus sofrimentos, de tal forma que eu seja continuamente transformado em espírito, a sua semelhança até mesmo na sua morte. Ele diz, veja, a Bíblia diz que fomos predestinados a sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Mas ser predestinados não significa que isso vai acontecer, não importa o que você faça. Significa que esta é a vontade de Deus. Ele providenciou isso para nós, mas a verdade é que a sua vontade só vai acontecer se fizermos nossa parte. Então, não podemos fugir das partes difíceis, porque se o fizermos, nós nunca chegaremos ao fim. Você honestamente acha que eu conseguiria estar aqui depois de 45 anos fazendo isso sem eu ter passado por muitas coisas que foram realmente muito difíceis e duras? Claro que não. Então não fique sentado aí dizendo, eu queria ter um ministério igual o da Joyce. Você quer fazer o que eu fiz para tê-lo? Não tenha ciúmes do que outra pessoa tem se você não quiser fazer o que ela fez para tê-lo. Amém? Para que eu possa ser continuamente transformado em espírito, à sua semelhança, até mesmo em sua morte, na esperança de que, se possível, eu possa alcançar a ressurreição espiritual e moral que me levanta do meio dos mortos, mesmo enquanto estou nesse corpo. O que isso significa? Ele disse, olha, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero ser como Ele. Eu quero ter esse mesmo poder de ressurreição. Então, quando eu tiver problemas e tribulações, haverá um lugar onde eu possa ser colocado acima disso. Veja, sabe, nós podemos ser colocados acima dessas coisas. É quase como a águia, quando numa tempestade a corrente as carrega acima da tempestade e ela simplesmente voa acima das nuvens e apenas olha para a tempestade. Bem, é assim que Deus quer que sejamos. Ele quer que sejamos do mesmo jeito. A Bíblia diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como as da águia. Eles correrão e não se cansarão, eles andarão e não se fadigarão. Isso significa que não podemos deixar que nossos problemas nos derrubem, sabe? Mas o que devemos fazer é enfrentá-los e dizer, não, você não vai me derrotar. Não, você não vai me derrotar, eu não vou desistir, eu não vou permitir. Jesus morreu para que eu tivesse uma vida da qual eu pudesse desfrutar e eu estou indo desfrutá-la. Amém? Não que eu tenha conseguido isso, ele disse, ainda não alcancei, ou já fui aperfeiçoado, mas eu prossigo. Mas eu prossigo para tomar posse e agarrar e tornar meu aquilo pelo qual Cristo Jesus, o Messias, se apoderou de mim, me tornando dele. Porque Jesus morreu por você, porque Ele se apoderou de você. Qual é a sua vontade para a sua vida?
Ele quer que você saiba quem você é em Cristo. Ele quer que você vá, é claro, para o céu quando morrer e vive eternamente com Ele, mas Ele quer que você tenha uma vida boa enquanto estiver aqui. E se a gente só consegue ter um dia bom quando não temos problemas, não vamos ter muitos dias bons aqui. Amém? Eu tenho uma mensagem muito grande e pouco tempo para falar. Salmos 94, 12 e 13. Bem-aventurado, feliz, afortunado, invejado, o homem a quem disciplinas e instrui, ó Senhor, e ensinas a tua lei. Agora veja, para que possas dar-lhe poder para se manter calmo nos dias de adversidade. Então, noutras palavras, Deus vai nos disciplinar. E o que isso significa? Que Ele vai nos ensinar por qualquer meio que Ele tenha que usar para nos ensinar. Quantos de vocês aqui querem que os seus filhos te ouçam quando vocês lhes disserem algo? Porque se eles te ouvirem quando você falar, então você não terá que levá-los para um outro nível. Sabe bem, Deus é do mesmo jeito. Se você apenas ouvisse, se você lesse o livro e fizesse o que ele diz, não teria que passar por tudo isso. Mas não, nós preferimos do jeito mais difícil. Ok, fala do jeito mais difícil, mas eu vou continuar trabalhando com você, através de você, até que eu possa trabalhar através de você. Amém? Você me ouviu? Deus vai continuar trabalhando em você até que possa trabalhar através de você. Porque você tem uma atribuição de Deus, que é afetar outras pessoas. E você pode afetar outras pessoas sem sequer ter que abrir a boca. Então não precisa ter medo. Eu não vou pregar, eu não consigo ajudar, sabe? Você pode pregar um ótimo sermão sem nunca dizer uma palavra. Apenas vivendo a vida que você deveria viver na frente das pessoas. O que você acha que acontece quando... Isso já aconteceu comigo. Eu comprei um par de sapatos e fiquei olhando para uma bolsa, se eu compraria ou não, e finalmente eu decidi não comprá-la. E paguei os sapatos, e quando cheguei em casa, a bolsa estava na sacola. Eu não a coloquei lá, a funcionária colocou. Então, agora, eu não posso ser um daqueles cristãos bobos que dizem, bem, Deus está me abençoando. Não. O diabo está te testando. E Deus pode usar isso como uma oportunidade para testá-lo também, para ver o que você fará, se ficará com aquilo, ou se você entrará no seu carro e usará o seu tempo e o seu dinheiro com gasolina para voltar e consertar o erro deles. Quando eu levei a bolsa de volta, a funcionária disse, cara, ninguém nunca fez isso. E é aí que você tem a oportunidade, se você tiver a ousadia de dizer, eu sou cristã e eu não ficaria com isso, então eu trouxe de volta. Ok, vamos ler esta escritura novamente em Filipenses. Não que eu já tenha alcançado, eu ainda não cheguei lá. Mas continuo a tomar posse, a me apoderar das coisas pelas quais Cristo Jesus morreu para tomar posse de mim. Versículo 13. Eu não considero, irmãos, que eu já tenha alcançado e tornado meu ainda. Mas uma coisa eu faço. Eu amo isso, e é a minha única aspiração, esquecendo-me do que ficou para trás. Eu prossigo. Ele diz, avançando para as coisas que estão à frente. Eu sigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio supremo e celestial para o qual Deus em Cristo Jesus me chamou. Agora, as pessoas não costumam focar nisso, mas acho que é importante. Então, que aqueles de nós que são espiritualmente maduros e adultos
tenham essa mesma mente, essas mesmas convicções? O que ele está dizendo? Que qualquer um de nós que seja espiritualmente maduro deve ser capaz de deixar de lado as coisas que ficam para trás e seguir para as coisas que estão à nossa frente. Isso significa que se você pegou o caminho para a igreja, eu não sei, talvez você tenha falado um palavrão com outro motorista, ou talvez tenha brigado até aqui com quem você veio, eu não sei, sabe? Você não vai absorver nada do que digo se você ficar sentado se sentindo culpado? Não importa se é esquecer de algo que aconteceu há 5 minutos atrás ou aconteceu há 20 anos atrás. Precisamos nos desprender do passado e eu vou falar mais sobre isso amanhã, então não vou falar muito disso agora. Mas não é interessante que ele disse, espiritualmente maduros? Os cristãos bebês são aqueles que se apegam a cada pequeno erro que cometeram e choram e sofrem por isso, sabe? Jesus morreu para que não precisássemos disso. Só temos que nos arrepender, dar a volta. Eu não vou viver mais assim. Deus provavelmente você fará de novo, mas depois você reverte e faz de novo. Sabe, todos fomos feridos. Não temos ninguém aqui que não tenha sido ferido. Você conhece a minha história, fui abusada sexualmente pelo meu pai. Estava outro dia tentando me lembrar das coisas da infância. A primeira coisa que me lembrei, fiquei até surpresa, foi do medo terrível que eu tinha do meu pai. Ele era muito ruim e maldoso. E ele tinha um espírito de luxúria que não afetava apenas a mim, mas a qualquer pessoa ao redor dele. Eu não estou aqui para contar minha história hoje, mas quando ele parava de mexer comigo, eu ficava uma bagunça e ele me controlava com medo. Pelo medo. Eu tinha muito medo dele. E então eu fui a várias pessoas, numa tia, numa outra pessoa da família, e não quiseram se envolver. E então assim eu só me lembro de pensar, já que ninguém vai me ajudar, eu vou sobreviver a isso. Agora ouça, eu disse para mim mesma, assim que eu fizer 18 anos e me formar no ensino médio, eu vou sair de casa, eu vou sair daqui, vou arrumar um emprego e eu vou cuidar de mim mesma e eu nunca vou pedir nada a ninguém. Bem, eu fiz algumas promessas para mim mesma que eu não pude cumprir mais tarde na vida, sabe? Mas eu decidi que eu iria passar por aquilo. Vamos lá. Você não consegue passar por nada se não decidir que vai passar. Você tem que tomar uma decisão, então pare de dizer, eu não suporto isso. Eu não vou conseguir, isso é demais, eu não consigo, eu não aguento mais isso. Não aguento nem mais um dia. Deus, Ele nunca colocará sobre nós mais do que possamos suportar, mas com cada tentação Ele sempre providenciará uma saída, uma fuga segura para um local de pouso. Eu não sei o que alguns aqui estão passando, mas sei o bastante para saber que provavelmente alguns neste lugar hoje, talvez haja algumas coisas horríveis acontecendo nos bastidores. Pode ser seus filhos que estão com problemas, pode ser um casamentos que estão com problemas, pode ser coisas do passado com as quais você não lidou ainda. E sim, quando você pensa em tudo isso que terá que ir enfrentar, esses problemas, lidar com eles, pode ser muito assustador e é tipo, sabe... Mas você quer viver com a dor para sempre ou quer começar a melhorar? Ok, agora eu tenho algumas coisas a dizer que eu acho que são realmente muito importantes. Então, aí vem uma delas. Nós temos que começar a fazer escolhas certas enquanto ainda estamos sofrendo, sabe? Eu vou fazer uma pausa para deixá-los pensar.
Quem diz que você tem que sentir vontade de fazer o que é certo para fazê-lo? Quantas pessoas você acha que estão aqui ou assistindo pela TV que estão bravas com alguém e não querem perdoar? Porque elas não têm vontade? Joyce, você não sabe o que fizeram comigo? Não importa. E não digo não importa porque eu não me importo, mas Deus disse para perdoar. E Satanás ganha muito mais terreno na vida dos crentes por meio da falta de perdão do que por qualquer outra coisa. É a coisa favorita dele. Nos deixar bravos com alguém para causar divisão entre nós, divisão entre as nações, divisão entre as raças, divisão nos casamentos, divisão entre os irmãos. Ele quer nos dividir, então não teremos poder. E cada um de nós aqui tem que tomar uma decisão de que nós não vamos ficar bravos com mais ninguém. E eu digo isso em todas as mensagens que eu prego e sempre vou falar, porque não estou brincando quando eu digo que esse é o maior problema que temos na igreja hoje. Pessoas iradas, elas não perdoam ninguém. E você não tem que sentir. Sabe, o amor não é um sentimento. É uma decisão que você toma sobre como vai tratar alguém. E perdão, você pode orar e perdoar alguém e não se sentir diferente sobre ele, sabe? E assim você acha que não os perdoou, mas na verdade Deus só está pedindo que faça a sua parte. E então você diz, Deus, eu quero perdoar, quero ser obediente a você, eu quero perdoá-los. Então você começa a orar por eles, que é o que a Bíblia diz para fazer. Deus disse, abençoe e não amaldiçoe. E abençoar significa falar bem, amaldiçoar significa falar mal. Então você tem que parar de contar o que fizeram com você. Vamos lá, esta é apenas uma pequena lição. E se precisarem de ajuda, você os ajuda. E acabei de passar por isso há 2 semanas. Cara, eu pensei, Deus, até onde vamos com isso? E se algo ruim acontecer na vida deles, e se você ficar meio feliz com isso? Agora ouça, a Bíblia diz que o seu pecado é pior do que o que fizeram com você. Tem uma senhora aqui na frente que bate palmas quando eu falo essas coisas, sabe? E na verdade eu fiz isso. Bem, eles tiveram o que merecem. Eu sabia que cedo ou tarde teria um troco. E a Bíblia diz que o meu pecado é bem maior do que o que fizeram comigo. E pensei, você não vai nos deixar safar disso de jeito nenhum, não é mesmo, Deus? Temos que orar por eles, amá-los, não falar mal deles, ajudá-los nos problemas e não podemos nem ficar felizes com a luta deles, sabe? E vou te dizer, Davi tinha um trato diferente do nosso, sabe? Ele disse, Deus, quebra os dentes da boca deles. Você precisa dar uma olhada em algumas das coisas que Davi disse sobre seus inimigos. Eu não sei o que aconteceu entre Salmos e Mateus, mas com certeza, já sei, foi Jesus que aconteceu, amém? E veja, ele veio com uma mensagem totalmente diferente. Ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma, mente e força, e ame ao seu próximo como ama a si mesmo. São 2 coisas que Deus está pedindo a nós, fé e amor. Confiar nele e amar as pessoas. Se fizermos isso, não teremos que nos preocupar com mais nada. Então temos apenas 3 opções. Você pode decidir aqui hoje qual delas você quer. Você pode superar a sua dor agora e começar a fazer o que sabe que deve fazer, quer sinta vontade ou não. Você pode passar pela dor mais tarde e ser infeliz até então. Ou ficar com a dor para sempre.
Bem, sabe, essa é uma daquelas mensagens de ai, aleluia. Sabe o que é isso? Uma mulher me disse uma vez, depois que eu preguei algo semelhante a isso, ela disse: cara, a mensagem dessa noite, em cada palavra que você dizia, eu ficava ai, ai, Mas ela disse: eu sei que daqui a um ano eu vou falar aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Quantos de vocês acham que conseguem fazer o que é certo querendo ou não querendo? Isso é engraçado. Acho que só umas 10 pessoas levantaram as mãos bem alto, sabe? Mas algumas fizeram isso, olha. E então ficaram pensando: não tenho certeza. Não vou deixá-los ir até que entendam isso. Você pode fazer o que é certo, sentindo ou não sentindo vontade de fazê-lo. Uma das coisas que costumava acontecer quando Dave me deixava brava, meu paredão subia e eu não falava com ele, sabe? Agora, vou te dar um gelo e você não vai me ferir de novo. Alguém aqui já fez isso? Bem, agora, assim que o muro estava construído, Deus me fazia derrubá-lo, sabe? E então, eu tinha que falar com ele. E você diz: ele te obrigava? Ele não me obrigava, mas eu amo a Deus, eu quero fazer o que ele quer que eu faça. Amém? E Jesus disse: se vocês me amarem, vocês vão me obedecer. Você me ouviu? Jesus disse: se vocês me amarem, vão me obedecer. Ele não disse: se você tiver vontade, ele disse: se você me ama, você vai me obedecer. Veja, ele não disse: se você me obedecer, eu vou amar você. Ele já decidiu nos amar enquanto nós ainda estávamos em pecado, e nós devemos responder a esse grande dom que ele nos deu, caminhando em obediência a ele. Quer isso me faça sentir bem ou não? Amém? Você tem que ter a mentalidade certa, tem que definir a sua mente. Que tal fazer isso hoje? Que tal definir sua mente hoje? Eu não vou mais viver pelos meus sentimentos. Eu vou viver do outro lado dos meus sentimentos. Eu tenho um bom livro sobre vivendo além dos sentimentos. Aliás, eu tenho um bom livro sobre tudo. Porque eu tinha todo tipo de problema que você possa imaginar. Dave já foi casado com 20 mulheres diferentes. Porque eu mudo um pouco e ele ganha uma esposa diferente. Depois eu mudo mais um pouco e ele ganha uma esposa diferente. Agora ele tem uma esposa muito boa. Agora ele se virou para a Penny e disse: o que ela está dizendo, hã? Eu tenho o microfone ligado aqui, viu? Ele me fala que ele ouve bem e que eu apenas murmuro. Defina sua mente e a mantenha definida nas coisas lá do alto, nas coisas certas. Sabe, não pense em tudo que há de errado com seus filhos. Que tal pensar em algumas coisas boas que estão certas com eles? Lembre-se de que você os quis. Não pense em tudo que há de errado com a pessoa com quem você casou. Você implorou a Deus que lhe desse alguém. E agora você tem. E se você realmente não os quiser, provavelmente há um homem ou uma mulher solitária que os tiraria de suas mãos. Pense nas coisas boas. Defina sua mente e a mantenha definida nas coisas lá do alto. Ok, vamos ver mais uma dessas escrituras, Eca. Esta é a noite Eca das escrituras. 1 Pedro 4, 1 e 2 na amplificada.
E assim, já que Cristo sofreu na sua carne, vou esperar até colocarem no telão, porque eu quero que veja isso. 1 Pedro 4, 1 e 2. 1 Pedro 4, 1 e 2. 1 Pedro 4, 1 e 2. Aí vamos nós. Então, já que Cristo sofreu na carne por nós e por vocês, armai-vos com o mesmo pensamento e propósito de sofrer pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Pois aquele que sofreu na carne, eu estou falando de morrer para si mesmo, não estou falando de como eu já disse, não estou falando de desastres, estou falando de estar disposto a morrer para si mesmo. Ele disse, eu defini a minha mente. Veja, é muito importante definir a sua mente. E converse consigo mesmo. Como o Mike e a Pini, eles chegam um pouco antes de nós e fazem o check-in no hotel e preparam algumas coisas para que possamos estar focados em outras coisas quando chegamos aqui. E assim sempre pergunto a Penny, como é o hotel, Penny? E desta vez ela ficou meio quieta e ela disse, é espaçoso. Eu disse, fale mais dele. Ela disse, ele é rústico. Aí eu já sabia que eu estava com problemas, então eu orei antes de chegar lá. Deus, por favor, me ajude a não reclamar sobre coisa alguma naquele quarto, porque eu estou muito empolgada por estar aqui e você me permita fazer isso. Amém? Eu defini a minha mente antes de chegar ao quarto do hotel, que não ia deixar que nada me fizesse infeliz. Amém? Você pode definir sua mente pela manhã? Eu não vou deixar ninguém ou qualquer coisa me fazer infeliz hoje, porque a alegria do Senhor é a minha força. Isso está ajudando alguém aqui? Tudo bem. Sofrer pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Pois todo aquele que sofre na carne, tendo a mente de Cristo, esse para de praticar o pecado intencional. Ele para de agradar a si mesmo e ao mundo para agradar a Deus. Vocês não podem passar o resto da vida natural vivendo de acordo com seus apetites e desejos humanos, mas devem viver agora para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta do outro lado. E é isso que eu proponho que nós todos façamos, que suportemos essas coisas pela recompensa que é dada àqueles que estão dispostos a pagar o preço de amadurecer espiritualmente para que possam ser um material útil para Deus. Vasos feitos para o uso do Mestre. Amém? Estão me entendendo? É hora de nos livrarmos das chupetas, das mamadeiras. Dave e eu temos um neto de 3 anos e meio e ele é o mais novo dos 12, sabe? E ele diz aos pais, eu não gosto quando vocês me dizem não. Pensei bem, pelo menos ele está contando como ele se sente bem cedo. Eu não gosto quando vocês me dizem não. E aí ele começa a repetir para eles as coisas que os pais falam com ele, e ele diz, vocês têm que ser mais pacientes comigo.
Ou que tal essa aqui? Você está sendo rude? Porque eles disseram a ele, você está sendo rude? Bem sabe, isso é fofo aos 3 anos e meio. Mas não é fofo aos 50 anos? Não é fofo quando você está na igreja há 15 anos? Cara, eu tenho que vir aqui mais vezes. Eu estou tentando descobrir para onde ir. Sabe, só uma pequena lista dos tipos de sentimentos que precisamos parar de viver do outro lado. Que tal aquela sensação de que tenho que agradar as pessoas o tempo todo e fazer todo mundo feliz? Tem alguém aqui cansado de agradar as pessoas? Não desista da sua vida para fazer alguém feliz que não quer manter um relacionamento com você se você não deixar que te controlem. Agora, qual é a pior coisa que poderia acontecer se você enfrentá-los? Eles não vão querer nada com você mais. Bem? Eles não se importam muito com você se a única forma que querem se relacionar com você é se puderem te controlar. Amor não é controlar pessoas, Deus não controla as pessoas. Todo mundo precisa ter liberdade. E não só isso, você perderá seu destino se gastar seu tempo tentando agradar as pessoas. Amém? Gálatas 1:10, Paulo disse, agora eu estou buscando a aprovação do homem ou de Deus? Ou eu estou tentando agradar ao homem? Se eu ainda estivesse tentando agradar ao homem, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu teria perdido meu destino, eu teria perdido meu chamado, se eu estivesse tentando agradar as pessoas. E sobre viver do outro lado da dor, de ser incompreendido, sabe? Isso. Sabia que para mim isso é uma coisa difícil? Sabe quando você está fazendo o melhor que consegue fazer e as pessoas não te entendem? Ou elas pensam coisas sobre você que não são verdadeiras? Ou dizem coisas sobre você que não são verdadeiras? E sabe, nós podemos julgar o pecado e devemos julgar o pecado, mas não devemos julgar as pessoas porque nós não conhecemos o coração. E Moisés tem uma escritura que diz que ele esperava que seus irmãos entendessem que ele havia sido chamado para libertar o povo, mas eles não entenderam, sabe? Bem, eu comecei a pensar em quando Deus me chamou para pregar, sabe? Eu fiquei muito animado e muito feliz. E eu achei que todo mundo ia ficar. Quer saber? Não ficaram. Mas o que eles tiveram foi muito a dizer sobre por que eu não podia fazer isso. E a primeira coisa que eu vi foi, você é uma mulher? Bem, sabe? Eu tinha falado isso para Deus também. Eu disse, sabe, eu sou uma mulher. E você acha que ele não sabia disso? Eu não sei, talvez Deus teria dado esse trabalho a um homem se tivesse encontrado um para fazê-lo, mas eu não sei, sabe? Tudo que eu fiz durante 45 anos foi trabalhar, mas eu gostei.
Eu não aguentaria desperdiçar minha vida. E sabe, se Jesus me levasse para casa amanhã, eu fiz um bom passeio e ajudei muitas pessoas. E eu lhe digo, algo que não levarei comigo quando morrer é arrependimento. Amém? Mas as pessoas não me entendiam, elas não. Nós perdemos amigos, fomos convidados a sair da nossa igreja e, cara, foi doloroso. Aquele foi um momento muito difícil. Mas agora eu estou do outro lado disso. Eu tenho alguns amigos agora. Pelo menos uma mão cheia deles. Vou aceitar, obrigada. Veja, a Bíblia, ela nos diz várias e várias vezes que Deus é um recompensador.